Bem-vindos a mais um Urbicast. Hoje o assunto é Copa do Mundo Feminina, claro. A gente acabou de acompanhar o evento, tem muita coisa para ser falada e o Urbicast convidou duas especialistas no assunto para conversar com a gente. Antes de apresentá-las, convido vocês a seguirem nossas redes. Lá no YouTube nós somos do canal Urbicast. Estamos no Spotify, estamos no Instagram, @urb.cast, e estamos também no TikTok. Sejam bem-vindos, tá bom? E hoje, então, comigo, temos Nalu Dias. Bem-vinda, Nalu. E Tati, se apresentem, por favor, Nalu. Que é isso. Prazer, gente. Obrigada pelo convite. Eu sou Nalu Dias, sou jornalista, tampo com esporte feminino, principalmente futebol, desde ali 2018. E é isso, vamos falar da Copa. Eu vou agradecer antes, porque eu tô com medo de, eu falar muitas polêmicas aqui, depois me expulsarem. Então, eu quero agradecer também o convite. Eu sou Tatiane, sou conhecida porque criei uma página para falar da Copa do Mundo Feminina. A gente criou uma hashtag chamada Embrasa, que embalou um pouquinho a Copa. E eu vou falar um pouco sobre ela e um pouco sobre a Copa também, né? Demais, demais, demais. Acho que é uma grande oportunidade pra gente. Pra mim, eu sou uma apaixonada pelo esporte. Joguei bola, era lateral esquerda. Então, a gente teve a oportunidade, Eu tenho 44 anos, então tive a oportunidade de ver o futebol feminino ali numa fase onde a Susana Werner alavancou algumas coisas, Ela jogava no Fluminense, houve um boom, pelo menos aqui no Rio de Janeiro. Depois disso, as coisas voltaram a uma estaca zero. E hoje o que a gente acompanha é fora do normal. Eu acho que a gente teve uma Copa, como a gente estava falando antes de gravar, uma Copa sem igual. E eu queria ouvir de vocês. Não se preocupem com as polêmicas, Tati, polêmica é sempre bom, então fique à vontade. Eu queria ouvir de vocês, uma visão geral do campeonato realizado lá na Austrália e depois aprofundar algumas questões, beleza? O que você achou, Nalu? Faz um apanhado geral pra gente. Fechou. Cara, eu fico muito feliz com o resultado geral dessa Copa. Óbvio que tem muitos pontos negativos, assim como qualquer outro evento que a gente for trabalhar. Mas, no geral, é uma Copa muito positiva. A gente tem aí maiores públicos, a gente teve uma audiência absurda, a maior cobertura da história. Então, se a gente já tinha um prospecto bom pensando em 2019, que a gente falava que ali pra frente o futebol feminino ia só se expandir e crescer cada vez mais, conquistar os espaços que sempre mereceu, a gente vê isso acontecendo, de fato, agora em 2023, lá na Austrália. Enfim, uma Copa muito boa, que a gente vê uma quebra ali das expectativas de as grandes campeãs, as grandes seleções clássicas, Estados Unidos e Alemanha, são as maiorais e nada supera. A gente vê que isso cai completamente por terra. A gente vê essas novas escolas de futebol, essa ideia de investimento na base e trabalho constante, um trabalho de longo prazo, se concretizando, principalmente ali em Inglaterra, Espanha levantando a taça. Enfim, eu acho que é uma Copa do Mundo que, para o fã da modalidade, seja o que acompanha desde o início, seja o que começou a acompanhar ano passado, mês passado, no início dessa Copa, é uma Copa muito positiva, que traz um novo cenário e bota o futebol feminino, querendo ou não, em um novo patamar, onde a gente gera a possibilidade de novos debates, de deixar pautas antigas para trás e começar a focar em novos assuntos, colocar outros pontos em destaque ali, que são necessários também. Enfim, a gente tem uma liberdade maior para deixar de tratar como futebol feminino e começar a falar do futebol de mulheres, Que é o futebol como qualquer outro, só que jogado por mulheres. Tati, sua visão, acho que a Nalu foi perfeita ali. O que você acha? O que você pode complementar? Primeira coisa, eu vou falar a parte negativa, que pra mim foi a parte negativa, O horário. Por favor. Nunca mais esse horário, pelo amor de Deus. Foi maravilhoso, mas foi muito ruim o horário. Sim. Porque a gente teve que ver todos os jogos, A gente teve que acompanhar e tal. E eu trabalho à noite, pego à noite, tive que ficar fazendo a gambiarra pra estar vendo o trabalho. E aí saía do trabalho, aí o pior horário pra mim era das 7 às 9. Esse horário era o tenebroso, porque eu chego do trabalho doida pra dormir, aí eu tinha que ficar vendo o jogo, tava no olho assim, arregalado, e foi muito difícil. Foi muito difícil. Café, Tati? Nossa, eu tomei tanto café. E, às vezes eu tava assim, esse jogo aí eu não vou ver não, gente. A galera, Tati, você vai perder esse jogo, Tati? Não, eu falava, cara,
eu vou perder. E foi um jogo que, teve um jogo que eu perdi, que foi um jogo que eu me arrependi profundamente, que eu tava muito, muito cansada. Eu sou muito fã da Linda Caicedo, eu sou apaixonada por ela desde 2018, acompanho ela, todo mundo sabe, né? Quando acontece alguma coisa com ela, a galera me marca, Tati, a sua filha marcou gol, a sua filha fez isso. E aí eu falei, gente, eu não tenho condições de ver esse jogo de, como é que fala, Colômbia e Alemanha, vou dormir. E eu dormi, apaguei, eu tava muito cansada. Cheguei no trabalho, tava cansada. Mano, quando eu abri meu celular, tava estrondando assim, Tati, 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 Tati. Eu falei, o que foi que aconteceu? Eu achei que tinha acontecido alguma coisa. Tati, o gol da Linda. Eu falei, nunca mais eu durmo nessa Copa. Foi muito terrível. Mas assim, fora isso, assim, foi ruim pra gente, né? Aqui no Brasil, mas não foi ruim para quem tá lá, para quem acompanhou. Tive amigas que viajaram para ver os jogos, não é jornalista, mas torcedora, que eu achei empolgante demais acompanhar através delas. Gostei bastante do que a Ana Lu falou, né? A questão da audiência, a cobertura, os jogos, a emoção da Copa, muita criança, eu achei isso bacana demais. Né? Teve muita criança lá, eu falei, aquela dali vai ser goleira. Tipo assim, você pode voltar e ser lateral esquerda, tá? Porque a gente tá precisando. Então, deu muita menininha, eu achei muito, eu acho que mais gostei, assim, no geral, né, assim, eu achei que a Copa foi muito competitiva, bastante. As pessoas falaram que a tendência é as maiores diminuírem, então, mas eu não achei que elas diminuíram, eu achei que elas mantiveram o mesmo ritmo, mas a questão é que as outras estão chegando perto, as seleções africanas jogaram muito. Você viu uma África que tomou, uma África, uma Colômbia que perdeu por causa de um gol que foi uma falha da goleira, né? Mas elas jogaram de igual para igual. Então a Jamaica jogando de igual para igual. Então isso eu achei muito bacana, esse crescimento da modalidade no geral. E uma questão que eu tenho para vocês, eu acho que é exatamente esse sentimento de que foi super legal, que a gente viu uma evolução. Mas antes da Copa em si, qual era o sentimento de vocês referente ao Brasil, a seleção brasileira, sem se preocupar com média, não? Qual era? Vocês como acompanhantes, né, como torcedoras e como críticas, vocês tinham confiança na seleção? Vocês estavam desde sempre falando, é final, é finalista e tal? Qual era a sensação de vocês? Deixa eu mostrar aqui rapidão. Ó, minha camisa, tá vendo? A capivara é melhor que o canguru. É melhor do que o canguru? Pra você ver a minha confiança como tava. Eu fiz camisa, fiz broche, fiz copo. Maravilhosa, Tati. Você foi iludida, então? Assim, eu vou falar por que eu fui iludida e eu não me arrependo, mas vou falar a real. Eu vi um Brasil com a Pia que eu não gosto muito do estilo de jogo da Pia, mas eu achei que a Pia trouxe uma coisa muito legal, que é a competitividade. O Brasil não tomou goleadas, o Brasil não estava perdendo direto, o Brasil estava competindo de igual para igual com algumas seleções. O que a gente não tinha era físico. Sim. E aí a gente começou a trabalhar isso. A Pia renovou a seleção, vi meninas chegando, a Carol, a Ari, né, a Lauren. Aí você viu uma seleção mais encorpada, mais interessante. Não tinha tanto brilhantismo com relação à firula, que eu odeio, mas aí é outro ponto. Mas assim, era uma seleção que jogava sério, sabe? Tipo, jogava sério, defendendo. Então, na minha cabeça, essa seleção poderia chegar em lugares mais altos. Meu problema com o futebol feminino, antes, e eu tava com medo, era a questão do gol. Porque a gente vinha de uma preparação com a Lorena pegando tudo. A Lorena só foi revelada no Grêmio, a Lorena começa a pegar ali na seleção brasileira e fala, uau, a Lorena tá bem. A Lelê, apesar de ser minha goleira do coração, minha xerife, tudo, ela veio de Portugal, do Benfica, e ela veio mal. Né? Ela começa a frangar e eu falo, meu Deus, como é que vai ser? Lelê, Jesus, eu já fiquei desesperada. Né? Tava desesperada. Aí chega no mata-mata do Corinthians, ela embala. Né? Ela foi a responsável pelo campeonato ano passado do Corinthians, quando a gente ganha do Inter, que ela pegou muito. Então eu falei, tá melhorando, né? O Edson tá ajudando o preparador de goleiro lá, o Edson, eu gosto muito dele, tá ajudando. Só que aí a Lorena tem um LCA forte, fica de fora, e a Lelê é colocada nesse enrosco, a primeira Copa assim, que ela vai titular. Eu fiquei muito preocupada. E foi uma das melhores jogadoras do Brasil, né? Então a minha preocupação era somente essa, a questão da goleira. E o meio de campo, que a gente estava com dificuldade de embalar o meio de campo, com a Angelina machucada, a Luana machucada. Mas assim, o resto, pra mim, tava tudo perfeito, de verdade. Assim, pra mim tava tudo perfeito. Pra você era um time que era candidato à final, né, Tati? Eu não vou nem falar final, porque eu acho que é muita pretensão. Mas eu acho que o Brasil pelo menos chegava nas quartas ou na semifinal. Sim. De verdade. Sim. Né? Eu achei que, pra mim, a Kelly seria a revelação da Copa, que tá jogando muito na WSL. A Ari seria bem,
Assim, eu não esperava muito de Debinha e Zanerato, porque eu não espero delas duas mesmo, desculpa. Elas são antigas, eu não espero. Amo as duas, mas não espero muito. Eu tava esperando das novas, né? Eu tava esperando da galera que tava renovando e tal. Então eu falei, mano, a Marta tá chegando, tá na final, a Marta vai entrar ali como reserva, Debinha e a Zanerato vai chegar ali de vez em quando e tal, mas a Carol, a Ari, a Bruninha, a Lauren, é a geração nova. Eu tava esperando muito das novas, né? E de repente você vê um Brasil completamente perdido em campo, completamente. Sim. Nossa, teve momentos que eu falei, velho, que eu sou uma hater absurda de firula, mas a galera começa a falar, Tati, você tem razão, Tati, você tá coberta de razão, Tati. É muita firula, muita brincadeira, parecia que estavam brincando. Teve uma hora que eu falei, gente, não é possível que a seleção levou a sério a preparação inteira para chegar na Copa e ficar brincando de fazer firula. Então, isso que me irritou, mas eu tava muito expectativa, de verdade. Teu sentimento, Nalu? Eu concordo muito com o que vocês falaram agora. Eu, particularmente, eu sempre acredito muito, assim. Eu, na Lu, pessoa física, eu sou a mais iludida do mundo. Tipo, o Brasil vai jogar, eu tenho certeza. Eu tinha certeza do título, já estava pronta. Não comprei camisa porque eu falei, não vou comprar, porque depois da Copa vai ter que botar a estrela e eu vou ter gastado dinheiro à toa. Então, eu vou ter que esperar. Eu tava nesse nível. Mas, na Lu, pessoa jurídica aqui trabalhando, jornalista, sempre me preocupou um pouco alguns pontos muito específicos. A minha intenção, assim, a minha cabeça era muito semifinal, eu achava que era muito possível. E eu acho que o que mais me pegou da eliminação não foi a eliminação em si, mas sim saber o potencial que esse time tinha para ser muito mais. É muito isso que a Tati falou agora. Fez uma preparação que por muito tempo enganou bastante, mas que quando precisou mostrou que tinha jogo ali, que tinha bola para poder competir. E aí cai de um jeito muito triste. Eu vejo muito como tristeza, assim, porque no dia da eliminação, eu não consegui ficar triste, eu não consegui ficar com raiva, eu fiquei apática, porque eu não Sim. sabia o que estava acontecendo. Era difícil de assimilar aquilo. Eu tenho algumas críticas à Pia, eu acho que ela é muito teimosa em alguns pontos, ela não dá o braço a torcer em questões que claramente não funcionam. Ela morrer abraçada com a Debinha ali na frente, claramente não funcionando, é um ponto que, assim, me pega muito, porque tinha opção, a gente levou a Gabi Nunes pra quê, sabe? Gabi Sim. Nunes jogou muito e não foi mais utilizada. É uma jogadora que poderia ter feito a diferença ali? Não Sim. sei, não posso cravar, mas era uma opção. É uma treinadora que jogou 3 jogos na Copa com 3 escalações titulares diferentes. É uma treinadora que falou várias vezes da questão da Marta, né? Que não dá para jogar os 90 minutos. E aí no jogo decisivo coloca a Marta no início. Então queima o físico ali da Marta e no momento que a gente precisa de uma decisão, não tem quem decida. Então são vários pequenos pontos que vai quebrando um pouco essa ideia do... Ela fez muita coisa, ela, dentro do que se propôs ali de renovação e de modificação da seleção, ela trabalhou bem. De 23 jogadoras, 11, se eu não me engano, eram novas. Tinha Bruninha, tinha Lauren, tinha Caroline, Ari Borges, que foi gigante. E eu acho que tinha muito potencial. Esse é o grande ponto. Tinha muito para render, tinha muita bola para jogar. Só que aí tem a Pia com essas teimosias dela de improvisar uma jogadora aqui, de levar uma jogadora que não participou do ciclo, de vários outros pequenos detalhes que começa ali na convocação dela que já me deixa com uma pulguinha atrás da orelha de tem alguma coisa errada. Podia ser mais isso, sabe? E aí tem um outro ponto que me pega muito, mas é uma opinião muito pessoal, que eu sinto isso não só na seleção de futebol, mas eu sinto isso na de vôlei também, em outras seleções brasileiras, no sentido de psicológico. Quando tá com muita pressão, não resolve, não funciona. Tem ali uma ou outra jogadora que tá mais acostumada com essa pressão, com esse momento de decisão, e naquele momento ali tinha a Marta com experiência e tudo mais, mas ela não tinha com quem compartilhar esse peso de bater nas costas e falar, vamos pra cima, a gente vai fazer funcionar. E aí meninas que... Eu coloco meninas porque estão estreando ali, estão começando esse momento de Copa do Mundo e seleção, de estar no momento decisivo e não tinha quem puxar. Tinha uma treinadora apática na beira do campo que não fazia nada, que esperou 80 minutos para fazer uma substituição. Fez a Bizanerato antes, mas ainda assim era a mesma coisa de não fazer nada. Então, são vários pequenos detalhes que eu acho que pegam, mas para mim o que mais pega na eliminação em si é o psicológico. Faltou ali esse ajuste de falar, não, tá tudo bem, cabeça no lugar, pé no chão, a gente consegue jogar, porque tinha mais bola.
óbvio, de O que eu senti ali do jogo Brasil e França, quando elas dão aquela declaração, a gente sabia dessa jogada, a gente treinou essa jogada, os olhos cheios de lágrima, entendeu? Então você vê que são jogadores que estavam claramente sentindo a pressão de estar numa Copa do Mundo, claramente decepcionados com o que tinha acontecido, mas ao mesmo tempo, a sensação que eu tive no Brasil e Jamaica era que o Brasil achou que, cara, ia passar, entendeu? Tipo, cara, não sei porquê. A minha sensação ao assistir o jogo era que o Brasil o tempo todo achou que poderia decidir, não entendeu o que aconteceu ali no campo, e aí acabou e ninguém conseguia explicar o que tinha acontecido. Então, tipo, eu fiquei com essa sensação, não sei se vocês tiveram essa mesma visão, entendeu? Fala com a gente, fala comigo, Tati. Só uma questão aí sobre o que você falou, né? Sobre a jogada da Renat no gol da França. É uma jogada tão batida que todo Sim. mundo do estádio tava gritando, tá livre? Porque todo mundo sabe. Eu tava falando com Sim. meu marido, tava rindo com ele, eu falei, ó, tem duas pessoas, não vou citar o nome aqui, um é jogador e um é jogador do meu time. Tem dois jogadores que eles são altos, mas que você pode deixar na área sozinho que não vai fazer gol, porque é inútil com relação a cabeceio. Mas a Renat não é uma delas, né? Vou com ela. E jogador do meu time, eu falo assim, não, deixa ele sozinho, pô. Pode ficar tranquilo aí que não vai sair gol nem a pau. Tá tranquilo, tá suave. Não é o caso da Renat. E a Renat, a Pia colocou uma jogadora para fazer essa função. A questão ali não foi psicológico. A jogadora entendeu que ela não precisava. Isso é desobediência tática. Isso não tem a ver com psicológico. Sim. Não é a jogadora que já foi para a Copa. Então, isso aí a gente precisa falar também sobre isso. Eu acho que a gente bate pouco nas jogadoras com relação a erros táticos. Né? Ela não pode achar que sabe mais do que o treinador, sabe mais do que, eu vou fazer isso aqui porque eu acho melhor. Não, você achou que era melhor, você ferrou o time. Sim. Porque nessa achar que era melhor, deixou a Renat solta, marcou a pessoa que não era para marcar, marcou o gol, acabou o jogo, porque a gente perdeu 2-1. Então, aí eu não acho que foi psicológico, eu acho que foi desobediência tática, e é uma coisa que a Pia já falou há muito tempo. É uma coisa que a Pia fala. Ela fala que o jogador brasileiro, tem essa questão de achar que resolve no talento. A gente precisa corrigir gente. Né? Isso é uma parada que me incomoda muito. Porque no talento a gente vai conseguir, porque no drible, no chapéu. Mano, chapéu, drible é irrelevante se você não tiver uma finalidade, se não fizer o gol. Tá ganhando 4-0, beleza, faz o drible que você quiser. Tá 0-0, mano, esquece esse negócio de drible. A não ser que você vá passar pro adversário. Mas você não é lince negra, pô. Você não é um fantasma pra passar por dentro do jogador, mano. Toca a bola. Sabe, teve lances no jogo do Brasil que era só tocar a bola. Né? Contra-ataque rápido, a jogadora queria driblar 3. Então, tem o psicológico, lógico, mas também tem aquela questão de se achar mais do que é. Às vezes o Brasil precisa colocar o pé no chão. Você via os Estados Unidos jogando, né, fácil, você vê uma Holanda jogando fácil. A galera faz o simples. E o Brasil quer fazer tipo a firula porque tipo, vai ganhar a mídia, né? Vai ganhar os espaços. O que me incomodou foi isso na seleção. Esse achar que precisava dar um toque a mais. Não precisava. A Colômbia ganhou. Um amigo meu falou uma coisa interessante. Que a Colômbia era assim, quando era para bater, batia. Quando era para jogar, jogava. Quando era para fazer o Sim. fez o básico. Né? Aí você pergunta para a USM, né, a grande, maravilhosa USM lá da Colômbia, ela fala assim, quem é a Alemanha? Aqui é a Colômbia. Olha o psicológico. Mano, não tô nem aí que o jeito que ela fala é maravilhoso. Não tô nem aí que é a Alemanha, meu irmão. A gente entrou pra ganhar e a gente ganhou. Isso. Né? O que faltou no Brasil era isso. Tipo, e aí entra achando que, mano, você olhava a expressão das jogadoras consagradas. Jogadora tudo com cara de derrota. Exatamente. Né? Esse psicológico tem que trabalhar, mano. Vou perder porque é a França. Mano, eu não quero nem saber o que é a França, eu não quero nem saber o que é a Holanda, eu não quero nem saber o que é os Estados Unidos. Aqui é o Brasil, Aqui brava. É o Brasil. Tem 5 estrelas, não é nossa, mas tem 5 estrelas. Eu vou tomar posse. Adorei. Mas tem, eu tenho 5 estrelas. Respeita. Aí não foi você ganhou, meu irmão que ganhou foi os caras, eu tô muito feliz por isso. A gente tem 5 estrelas, a gente vai entrar e vai ganhar. Esse isso. Psicológico que a gente tem, a Ana Lu sabe, o Corinthians psicológico no feminino é imbatível. Chegou no mata-mata, o Corinthians é pau. Sabe? Ele é um psicológico, você fala, mano, a gente vai perder, daqui a pouco o Corinthians cresce absurdamente. Psicológico trabalhado. A seleção não tem que trabalhar isso urgente. Vocês acham que a questão da gente ter
e aí, falando até do nosso fortalecimento como esporte, né? Um campeonato mais competitivo, a gente teve o campeonato feminino sendo transmitido e tal. Vocês acreditam que isso vai impactar nessa autoconfiança, né? Porque no masculino, isso é muito engraçado, né? O jogador que joga na Europa, ele chega aqui grandão, né? Tipo, pô, você tava jogando no Real Madrid, tava jogando no Barcelona. E é engraçado, o meu sentimento é que se a gente tivesse um campeonato brasileiro fortalecido, essa questão que vocês veem no Corinthians, ela teria que ser vista em praticamente todos os clubes, né? Vocês acham que essa questão do intercâmbio, de jogar fora e vir para o Brasil, pode impactar de forma positiva numa mudança de postura? Ou não tem jeito, teria que ser um trabalho mesmo, jogo a jogo, trabalhando mesmo ali, de repente, com terapia, com psicólogos? Como é que vocês veem uma solução para isso? Tem opinião polêmica. Fala você, Ana Lu, que a minha é polêmica. Eu acho que, assim, ajuda. É um ponto legal de trazer experiência de fora. Da mesma forma que é legal ter uma rotatividade de treinadores com visões que não são só a visão que a gente tem aqui dentro. Ter visibilidade vai ser legal, mas não adianta ter isso se não tiver um trabalho atrás. Sim. Porque televisionar e colocar mais equipes não é suficiente para ter um campeonato mais forte com jogadoras com psicológico mais forte, mais bem trabalhado. Eu acho que vai muito de uma estrutura interna dos clubes, de entender como funciona, entender que é uma modalidade que precisa de investimento e trabalhar isso desde o início. Eu acho que se o Corinthians hoje tem esse psicológico absurdo de você falar não vai virar nada, e aí chega no mata-mata, elas crescem muito e devoram todo mundo que tem pelo caminho, é porque é um trabalho que está se consolidando, que se consolidou, de investimento que está rolando há anos, de ter um treinador que tem tempo de trabalho. O Arthur Elias está desde o início do Corinthians, desse novo momento do futebol feminino. Ele conhece muito bem as jogadoras, ele montou aquele time, ele sabe o que ele está fazendo porque tem todo esse trabalho, todo mundo trabalhando junto. E eu acho que aí vai muito dos clubes também, de ter essa noção, esse tato e esse investimento. Sim. Não adianta você ver, por exemplo, aí eu vou ter que falar um pouquinho mal do Flamengo, mas o Flamengo que veio falando que vou ser grandão, eu tô vindo para bater de frente, botou uma grana ali, pegou jogadora grande de vários times, não virou nada. Sim. Foi amassado pelo Santos, que tem um trabalho de muitos anos aí, sabe? Tudo bem que o Santos tem Taizinha, tem Cristiane, tem Kathleen, mas o Flamengo veio falando que ia bater de frente. Cadê o Flamengo que ia bater de frente? Sabe? Eu acho que é um trabalho que, óbvio, os fatores externos vão ajudar, mas começa no clube. Enquanto os clubes não olharem para o futebol feminino como algo que deve ser trabalhado, tem que ter investimento, que vai ser um projeto de longo prazo, que você não vai contratar hoje e no final do ano você vai ter um título, enquanto não mudar essa visão, eu acho que não vai para frente. E eu concordo com vocês. Vocês acham que justamente esse trabalho fez a diferença nas 4 finalistas? Vocês acham que essas seleções tinham a mesma estrutura? E aí, falando desse trabalho justamente que você ressaltou, Ana Lu, Austrália, Suécia, Inglaterra e Espanha vocês consideram que tem uma estrutura que de um trabalho sólido? Surpreendeu a vocês alguma destas finalistas? O que vocês podem falar sobre isso? Assim, não me surpreendeu as finalistas, mas assim, eu não acho que todas elas têm um campeonato fantástico. Acho que a Inglaterra tem, a Espanha também tem. Apesar de que a Espanha, as jogadoras estavam brigando tem quase 2 anos atrás, 2 anos por causa de salário, né? Então, eu acho que o futebol feminino é uma questão de resistência. Parece que tá tudo bem em todo lugar do mundo, mas não tá. Né? É o tempo todo resistindo. Foi massa essa Copa, mas eu acho que a gente não tem nada garantido, de verdade. Eu acho que aquela frase que fala que qualquer evento de mudança afeta as mulheres, eu acho que isso é uma realidade muito urgente para nós. Qualquer coisinha pode afetar tudo, né? Ganhou tudo, foi massa, foi lindo e tal. Mas, mano, se der um probleminha lá na Espanha, acabou o futebol feminino. Aqui no Brasil é a mesma coisa, né? É um ventinho só e tudo desaba. É muito complicado. Aí você vê uma Suécia e fala, pô, será que a Suécia é assim que os campeonatos? Não é tanto assim, sabe? Tipo, campeonatos fortes, fortalecidos. Por exemplo, o México, que para mim é uma das maiores ligas do mundo. É uma das maiores, assim. A estrutura, a torcida, a transmissão é estupendo o México. Eu acho que bate até na Europa, de verdade.
Mas o México não chegou na Copa, né? Foi humilhado na preparação, né? Sim, sim. Caiu de forma vergonhosa. Para mim foi uma das maiores vergonhas. México de fora, Brasil e Alemanha cair. Então, você vê que não é só a estrutura que vai resolver alguma coisa, tem que ser um combinado de coisas. Eu acho que o Brasil indo na sequência legal, com os campeonatos, né? Os campeonatos são fortalecidos. O Sim. campeonato falta alguma coisa ali aqui, mas assim, comparado com o mundo, eu acho que está muito bem. Eu acho que está entre os 7 melhores do mundo ali, 5 de verdade. A gente tem times legais, times que estão se projetando para o futebol nacional e para o mundo. Né? O Flamengo fez um amistoso aí fora, isso eu acho bacana demais. Mas tem coisas que não é somente o clube injetar, não é somente o clube fazer. A jogadora também precisa estar preparada psicologicamente. Teve uma Suécia que não é essa potência com relação ao campeonato, mas a jogadora é tudo. O mental delas é muito forte. Muito forte. Muito A forte. menina, elas sempre chegam, pô. O que acontece com elas? Mano, eu olho, velho, não é possível que essas meninas vão chegar de novo na semifinal. Chegou, né? Sim. Você olha uma Colômbia que a gente estava falando. Colômbia, o campeonato da Colômbia não é tão bom assim. É legal, tem estrutura e tal, mas são 3 meses. Esse ano quase não ia ter, é um absurdo. A gente estava falando muito sobre isso, como é que pode, não vai ter e tal. Tanto que as meninas ganharam o sub-20, ganharam não, disputaram o sub-20 e foi muito legal na Colômbia. E aí isso ajudou, trouxe um impacto de falar, não, vamos botar o campeonato para elas e tal, mas quase não teria. E a Colômbia chega numa quarta de final, É né? sensacional isso. E muito o talento da Caicedo, ele é inegável também, Ela né? A é, gente ela é a tem. melhor do. Não, é minha filha ali. É minha filha. Ela e a. Não, as duas jogadoras que eu tô falando direto. E aí, quando vai na Copa Estrela, a galera fala, Tati, você tem que ser olheira do Corinthians. Ela, a Caicedo e a Guzmán. Que eu falo dela lateral. Eu falei, gente, essa menina é craquinha, é craquinha. Tati, ela é nova. Quem é essa? Gente, essa menina é craquinha. Aí eu falo, Arthur Elias, Guzmán, Caicedo, Arthur Elias. Aí a Guzmán dá uma assistência, a galera, Tati, você é visionário. Eu falei, mano, meu olho fica assim na América Latina. Apaixonada, né, Tati? Não Eu, nega. eu Ué, sou. apaixonada. Eu É, ficava assim, tipo, vem Belém aqui no pro Corinthians, vem Belém aqui no pro Corinthians, aí foi pro Inter. Eu falei, gente, essa menina é craquinha. A galera, caraca, Tati, joga muito. Eu falei, mano, eu sou visionária pra jovem, eu preciso trabalhar de olheira só, entendeu? Mas assim, ó, a Colômbia, o que eu tava só voltando, a Colômbia não tem estrutura, mas chegou na Copa com mental, vamos ganhar. Eles sim. falaram que ia fazer os 7 jogos. Eu falei, velho, eu falando com minha amiga, velho, a Colômbia tá viajando, a Colômbia não passa nem fase de grupo, o que ela tá falando que ia fazer 7 jogos, elas estão malucas. A minha colega Tati, que loucura, tá todo mundo falando lá na mídia que vai ganhar, que vai ganhar. Eu falei, cara, tá chegando, pô. Elas foram chegando, batendo numa quarta, né, que é histórico. É Mas por histórico. quê? Aí você fala assim, ai, porque lá, aí a galera falou, a gente tem que olhar pra Colômbia e se esperar. Eu falei, se esperar em quê, gente? A gente tá muito melhor do que eles, pô. A gente tem campeonato de base aqui, a gente tem campeonato fortalecido aqui de sub-12, sub-14. A gente tá bem demais. O problema da gente não é estrutura. A gente tem estrutura melhor do que a da Colômbia, pô. A nossa questão é mental. Isso a gente precisa trabalhar. Não adianta a gente fazer uma estrutura toda, essa jogadora chega lá tremendo de medo. Mano, não pode chegar com medo lá. Você joga no melhor time do mundo. Daqui a pouco chega no Brasil e fala: Uau, acho que não vai passar. Não é só a estrutura, sabe? Eu acho que tem que alinhar a estrutura, tem que alinhar o mental, tem que alinhar a questão da mídia, falar a verdade do que tá rolando na seleção brasileira, em vez de ficar falando que é tudo as mil maravilha. Tem muita coisa que tem que alinhar pra gente ganhar alguma coisa, entende? Acho que esse gancho que você deixou, Tati, é fantástico, até pra gente trazer isso pro debate, né? Falar sobre o que tá acontecendo de verdade. Acho que nenhuma seleção foi tão exposta quanto a seleção da Espanha, né? Várias questões foram levantadas aí, a gente teve esse fechamento triste da Copa do Mundo com esse beijo na boca, que tá todo mundo comentando, e que tem que se comentar mesmo. Então, assim, até que ponto abrir os bastidores, a gente conseguir discutir questões como assédio, como abuso, como relacionamentos tóxicos, como pressão exacerbada e em diversos segmentos, até que ponto isso também contribui para uma evolução do esporte. E aí eu vou até além, talvez até do esporte masculino também, porque eu acho que talvez a gente comece a trazer à luz aí questões que muitas vezes a gente vai passando que nem um rolo compressor, porque a festa é maior, porque o interesse financeiro é maior e a gente não sabe muitas vezes o que rola. Então, Nalu, fala um pouco para mim, da tua visão, para mim, para quem está ouvindo aqui a gente no Rubicast, sobre essas exposições justamente dos bastidores que a Tati falou muito bem. Eu acho que esse é um ponto muito importante, muito delicado da gente trazer, até porque é um ponto que
igual você falou, passa por cima muitas vezes. É aquilo de se tá ganhando, se tá funcionando, tá tudo bem. E a gente vê que não tá tudo bem. Quando a gente tem uma Espanha que teve 12 jogadores que falaram: eu prefiro não competir, eu prefiro abandonar a minha seleção do que ter que lidar com esse cara que tá fazendo Exato. coisas absurdas com a gente. Eu acho que muitas vezes isso pode ser um ponto positivo, a questão da exposição, porque vai levar a gente a entender a estrutura interna e entender que muitas vezes o problema não é falta de vontade ou então falta de investimento, como a Tati falou agora. Às vezes tem muitas outras pautas por trás. Sim, Mas ao mesmo tempo eu acho que tem que ter um cuidado, e aí, enquanto pessoa da mídia, eu me coloco nesse meio também de como trabalhar isso, como abordar isso. Nunca esquecer que a gente está falando de pessoas que estão passando por um momento de vulnerabilidade. Ponto. Seja ele psicológico, físico, financeiro, enfim. É uma pessoa que está tendo um problema. Então eu acho que muitas vezes a mídia como um todo, e quando eu coloco a mídia, eu não coloco só emissoras, jornais e portais, mas todo mundo que tem espaço na internet e no mundo para falar. Então, influenciadores, páginas nas redes sociais, tudo mais. É muito legal você ter visualização, você trazer as pautas e você ser o primeiro a dar informação, mas eu acho que é muito importante ter um cuidado ali na forma como você faz isso, porque, de novo, você está expondo a situação de uma pessoa, sabe? Você está colocando para todo mundo ver um problema que antes não era visto. Que é importante a gente saber que ele existe e abordar ele, tratar para que ele não volte a acontecer. Então, não sei se eu fugi muito da pergunta, mas eu acho que é um movimento importante se acontecer, da gente olhar para essa situação, entender que o atleta, por mais que ele trabalhe com alto rendimento, que ele também é vulnerável, que ele também tem problemas. Eu sim, acho que a Simone Biles é um exemplo perfeito disso. Ela estava no ápice, ganhando tudo ali no auge, e ela falou: vou parar, não estou sim. bem, preciso cuidar do meu psicológico. Ponto. E se afastou, e saiu, e foi isso, sabe? E depois teve sessões de denúncias e de abuso interno e tudo mais, mas é uma notícia que é uma questão que choca ainda muitas vezes, porque a gente muitas vezes esquece que o atleta é uma pessoa, que o atleta tem problemas e que ele tá vulnerável ali muitas vezes. Então, é um movimento importante de se acontecer, de ter essa abordagem, mas é importante ter esse sinal de alerta sempre ligado, assim, essa luzinha acesa na cabeça de como isso vai acontecer, porque também não faz o menor sentido você só jogar a informação ali para todo mundo saber, sem pensar no lado da pessoa que realmente está sendo afetada por isso. De É, acordo, com rela- Tati? sim, sim, com relação a esse caso, né, específico, infelizmente não foi o único, né? Não foi o único. A Zâmbia, por exemplo, ela entra numa Copa completamente destruída moralmente, porque o Sim, técnico delas é acusado de absurdos. Assim, a gente sim, fala do Vida lá da Espanha, mas os abusos deles são mais abusos com relação à autoridade. sim, Né? Até agora, a gente não sabe de nenhum caso de abuso sexual, espero que não tenha de verdade, mas os abusos dele é tipo, porque ele era um treinador de base, ele vem para o profissional e ele tem aqueles pensamentos de base, né? Ah, não pode usar celular, deixa a porta aberta. Na uhum, base tem muito isso, para quem não sabe, que é um cuidado que se tem na base. Então tem algumas coisas que ele faz, que assim, eu não vou saber explicar direito, especificar, mas até agora a gente não sabe de nenhum abuso sexual, né? Então eu não vou comparar com o caso da Zâmbia. O caso da sim, Zâmbia são abusos mais profundos, isso sim, aí e preocupantes. Mas aí que está o problema, e aí que reside o grande problema. A jogadora denuncia e ela sofre o boicote. Foi o que aconteceu com sim. algumas jogadoras lá, né? De repente elas foram, elas estão doentes. Doente de quê? Elas não vão para a Copa porque estão doentes. Como assim? Elas denunciam e agora estão doentes e não vão para a Copa. E aí alguém fala, não, ela não está com nada, não. Então, acabam sofrendo. Que sempre a história é sempre um lado mais fraco, né? Que o caso é a mulher. O caso da Gênia agora, da Hermoso, ela é uma grande atleta e tal, mas a minha preocupação é que ela não seja mais convocada, né? Porque estão cobrando que ela se manifeste para dizer que não foi nada demais aquele beijo, É que não foi absurdo isso. mais, né? Independente de que assim eu vi muito comentário no Instagram falando, ela não gostou porque ela é lésbica. Não, o problema não é esse. Podia ser outra Gente, mulher beijando ela, né? O assédio se configura na questão de autoridade, é uma autoridade sobre a pessoa que está abaixo. Então, independente do sexo da pessoa que beijou ela, a posição ali dele é uma posição de autoridade, está sim, errado. Né? Não é um amigo beijando o outro. Quem vieram me comparar, porque no masculino sempre rolou beijo, Maradona e não sei o quê. Eu falei, gente, entre amigos que estão ali, beleza, né? Elas se beijam também, né? A questão ali é outra. Ela não gostou. Se ela não gostou, ponto, acabou. Mas o que acontece?
O que tá rolando, e eu fico preocupada, é que tá rolando aquela questão de, estão perseguindo o cara tem família, coitado. E aí acaba que ela vira vilã e ele vira o Isso coitado. é absurdo, né? Isso denota o que a gente não avançou quase nada em termos de sociedade, né? Eu acho Porque que sempre a gente vai sobrar de alguma maneira, né? A gente é mulher, exatamente, como então. que tudo vira. E eu vou trazer um comparativo totalmente esdrúxulo, vocês podem me xingar, mas eu tava vendo agora no Netflix a série do Brad Pitt, não, do Johnny Depp contra a Amber, e ali tem questões gravíssimas e que é engraçado que, como que virou um espetáculo, talvez batendo todos os recordes do TikTok e tudo mais, e é só um paralelo pra gente mostrar que o papel da mulher, quase sempre, quando é uma questão de abuso de uma situação, a sociedade onde a gente vive ainda consegue transformar esse papel e trazer para o cara algum tipo de consequência prejudicial, como se ele fosse realmente o coitado da história. Isso é absurdo. E eu só trouxe isso porque isso está agora também na Netflix, eu acho que algumas pessoas devem estar assistindo, e você começa a acompanhar a série, você começa a ver a mudança da postura, né? E inclusive da opinião pública. Então, a Tati falou perfeito, é uma questão hierárquica, né? Tem uma questão hierárquica e a forma com que ele pega ela e taca ali aquele selinho ali, gente, pelo amor de Deus, sabe? Então, você imagina, se foi feito aquilo ali na frente de todo mundo, né? Todo mundo viu, o mundo viu. O que aconteceu na Zâmbia, realmente? Sim, Foi, entendeu? Porque a gente fica. De verdade, assim, eu vi a Zâmbia, eu queria muito ver a Zâmbia da Branda, né? Eu queria muito ver, acompanhar. Mas pra mim, toda vez que entrava, eu sentia uma angústia, porque eu falo, mano, as meninas estão entrando por entrar, né? sim. Porque. Como é que você passa por um problema de abuso sexual no time, sabe? Que seu treinador. Mano, como é que o cara tem uma denúncia de abuso e ele tá no estádio, É né? Ai, absurdo. mas e se ele não for, mano, se não for, a gente não pode trabalhar com dúvidas. Se não for, né, trabalha, vai pesquisar, vai entender. Ele está ali, né? Essa questão de tem uma frase que fala que a mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer honesta, Sim. né? Então, não basta só, ai, ele é honesto, baseado em quê? Não sei, mas assim, se ele não for, então, mano, pela dúvida, coloca outra pessoa. Ele vai preparar preparar a defesa dele, as meninas vão preparar a acusação delas e pronto, ele fica Sim. fora, né? O que não pode é alguém que pode ser um abusador estar ali com as meninas, no mesmo hotel que elas, treinando elas, acompanhando elas, né? É você Não dá. conviver você colocar as pessoas numa situação de convívio com alguém que tá ligado a um trauma, e é um trauma, sem dúvida nenhuma, e ainda num convívio exclusivo, né? Porque meio que isola, né? Durante um Sim, período e você tá com o cara todo dia. Agora, voltando, e até para puxar um gancho, que eu acho também super importante, da força das mulheres, não só nessa questão da exposição e de talvez conseguimos nos unir, mas do espaço que a gente vem conquistando, eu fiquei muito feliz quando eu vi que poderia a técnica da Inglaterra assumir a seleção masculina. Eu acho que isso é um feito absurdo, assim, não sei qual que é a opinião de vocês, mas queria muito ouvir vocês duas sobre essa possibilidade e o que isso significa também aí para o nosso universo feminino, né? Falando mais até com esse foco. Vou Tati abrir já aqui, tá rindo lá. depois eu faço pra Tati. Eu confesso que eu fico um pouco dividida com essa questão. Tá, Pelo mesmo motivo que eu fiquei dividida quando falaram de Arthur Elias comandando o time masculino do Corinthians. Um pouco menos, mas enfim, é um sentimento próximo. No sentido de a Sarina fez um trabalho muito bom na Holanda, que acabou sendo vice mundial, foi para a Inglaterra e fez um trabalho também muito bom, mais uma vez sendo vice. Sarina Wiegmann sempre tentando um ouro, nunca conseguindo. Mas é um trabalho muito bom. A gente não pode falar que não é um trabalho bom. A gente sim. tem que reconhecer que ela fez um trabalho excelente com o que ela tinha ali. Mas eu fico pensando o quão positivo ou negativo seria jogar ela no masculino, entendendo que seria uma mulher assumindo uma posição que geralmente mulheres não assumem, em relação a torcedores que a gente sabe como vão tratar ela, e a gente sabe que não vai ser legal, e o quanto isso poderia afetar a credibilidade do trabalho dela, se ele não seria diminuído estando ali no masculino. Acho que é interessante a gente ver isso acontecer em algum momento. Acho que tem um lado tem muito a aprender com o outro, definitivamente. Trabalhar o futebol Sim, eu feminino vejo esse lado também, sim. é diferente de trabalhar o futebol masculino, na minha opinião. Eu acho que tem pontos. Da mesma forma que trabalhar o vôlei feminino é muito diferente de trabalhar o vôlei masculino. Sim. Mas, enfim,
Eu acho que é uma treinadora muito completa e que tem muito a oferecer, que pode levar muita coisa positiva para o futebol masculino. A minha grande preocupação é em relação a ela, assim, em relação a será que vão colocar ela ali, mas entendendo que ela vai sofrer críticas, entendendo que a torcida vai chiar, entendendo que tem que ter adaptação, como qualquer outro treinador tem que ter adaptação ao chegar em um novo projeto, não é de forma alguma por ser a Sarina Wiegmann assumindo uma seleção masculina, e sim por ser um novo treinador assumindo um novo projeto. Eles vão entender isso e vão dar condições para ela trabalhar, ou vão jogar ela ali porque ela tá no hype, ela tá num assunto que tá sendo bem falado nesse momento. E Sim, aí, é uma oportunidade também, né, Nalu? Sim, exatamente. sim. E nas primeiras falhas vão só falar lá. Mais uma vez a mulher fazendo bobeira e vão cortar ela e aí queimar muitas vezes uma treinadora muito, muito boa, assim, muito competente. Acho que tem que acontecer. Acho que seria muito legal ela assumir. A minha grande preocupação é em relação a como vai ser essa chegada dela, né? Como que A vai. consequência disso, né? Exato. Essa é a minha grande preocupação, mas eu acho que seria um experimento muito bom e muito positivo. E você, Tati? Então, não sou muito fã da Sarina, mas assim, brincadeira, eu gosto dela pra caramba, eu acho ela uma vencedora do caramba, porque eu queria ela aqui no Brasil, né? Mas a gente não pode, então a gente tem que desenhar um pouquinho. Com relação aos profissionais fora os jogadores, tá? Os profissionais que envolvem o entorno do time, dos times, das seleções, eu não gosto muito do papo de Luluzinha que rola às vezes, de só, ai, tem que ter só mulher, ai, se fosse mulher não aconteceria isso, ai, porque, mano, mulher também assedia, é uma coisa terrível, mas também rola, né? O problema do assédio não é somente porque é homem, a questão do assédio é a questão hierárquica, né, que a gente precisa trabalhar, mas lógico que acontece mais com homens, isso aí é inegável. Mas eu não gosto muito desse papo de Luluzinha, de ai, porque ele é homem, ai, porque ela é mulher. Isso me incomoda um pouco. Teve uma vez que o Corinthians ganhou, e aí colocaram a foto do Arthur Elias com as jogadoras. E teve uma menina super incomodada, porque ele tava na foto. Eu falei, mano, ele é o principal ali, desculpa, porque eu sou muito fã do Arthur, né? Eu falei, mano, não vai tirar ele, não. Ela, ai, você não gosta de futebol feminino? Eu falei, mano, eu gosto tanto que eu quero que ele fique maior ainda. Tá muito pequeno ainda. Sem dúvida, Tati, perfeito, é isso. Então, eu acho que tem que ter mais mulheres no esporte, mas eu acho que tem que ter mulheres competentes, não porque ela é mulher, né? Se a mulher ela é competente, ela tem que ser médica, tem que ser fisioterapeuta, tem que ser, né, preparador físico, tem que ser juíza, tem que colocar mulheres competentes. Eu acho que temos que abrir porta para essas mulheres entrar, mas não para entrar qualquer porcaria também. Aí eu vou colocar ela porque ela é mulher. Não, ela é boa? Então bota. A Sarina, ela é uma boa treinadora, então eu acho que sim, ela poderia estar bem no masculino, sim, igual o técnico do Canadá, que eu não vou lembrar o nome dele agora, esqueci o nome dele, mas ele era técnico do feminino, né, chegou ali se eu não me engano, ele chegou no terceiro lugar, quarto lugar e tal, colocou a menina para ficar no lugar dele, foi pro masculino e fez história, o Canadá foi pra Copa, foi incrível, né, o trabalho dele, então deu certo. Vai dar certo com a Sarina? Pode dar e pode não dar. Ela vai ter mais benevolência do que ele? Eu acho que não, porque ela é mulher, então vai ser os olhos mais atentos a ela, isso aí é uma realidade. Sim. Vai ficar mais atento a ela, qualquer coisa que ela fizer, mulher, isso aí é uma realidade. Mas não, se eu fosse ela, eu não me incomodaria tanto com isso. Se eu sou competente, eu vou lá e faço, né? Vou lá e encaro. Tem que ver também se vale a pena largar o prestígio que ela tem no feminino para tentar galgar isso no masculino. Porque se ela consegue, mano, ela abre umas portas absurdas. Se ela consegue, não falo nem ganhar a Copa, mas se ela consegue botar uma Inglaterra, sabe, no topo, colocar uma Holanda, que foi convidada também no topo, ela abre porta para muitas mulheres entrar. Isso, então, esse é o ponto, eu acho. Acho que esse é o principal legado, entendeu? Dessa oportunidade. Quando começou esse burburinho e tal, eu acho que o principal legado, e que, infelizmente, no nosso caso, como mulher, a gente tem que abrir mesmo, né? A gente tem que conseguir abrir esses caminhos. Alguém vai ter que ser a primeira, né? Alguém vai ter que... Então, que possa, sabe, acontecer para que outras venham e que isso seja um movimento interno também, nos campeonatos locais e talvez, poxa, imagina, eu como flamenguista ter uma mulher treinando o Flamengo ia ser uma experiência, acho que incrível, sabe, de verdade. Eu acho que o movimento estádio, o movimento próprio jogo, o próprio campeonato, então, eu digo o Flamengo masculino, né? Então, acho que seria uma mudança muito legal e para abrir portas, né? Vocês acham, agora já
falando de futuro, a gente tem ano que vem as Olimpíadas, fizemos críticas aqui à seleção brasileira, principalmente a parte emocional. Se vocês fossem técnicas do Brasil, já que a gente está falando dessa posição, como preparar para o ano que vem a seleção para uma Olimpíada? Tira tudo que é velho. Pra mim, tem quantos anos? 26? Tá fora. Sai! Abaixo de 25. Que isso, Tati? Sou radical, não quero mais ninguém acima de 26. Tá enterrando a seleção. Não. 26, 30, desculpa. Bota a molecada, bota a mulherada nova e vambora. Porque assim, vou te falar uma parada assim. Se a galera que errasse na Copa fosse as meninas jovens, perdoaria mais fácil. Sim. O meu problema é que quem errou e que fez coisas que pra mim foram muito bizarras foi a galera mais velha que já tiveram em Copas. Então, aí eu fiquei muito tipo, não, você não tem desculpa de falar que chegou agora, né? Não, né? Você não tem desculpa. Lógico que acontece de errar, normal. A Bronze aí, que pra mim é uma lateral incrível, errou e foi o gol da Espanha. Acontece. Mas erros bobos, erros técnicos, erros táticos que não deveria, me incomoda mais quando é de gente mais antiga do que das meninas mais novas. Eu perdoaria uma Ari fácil por não passar uma bola no jogo contra a França, que eu não perdoo a Marta. Para mim, Marta errou bastante ali, não tocar a bola para ela. Então, se fosse ao contrário, eu ia falar, a Ari tava ali, né, ansiedade. Tava no calor da emoção. Calor, tal. Se fosse a Carol não passando a bola pra Debinha naquele contra-ataque, eu perdoaria mais fácil. Mas, pô, a Debinha não passar aquela bola pra mim foi imperdoável, entendeu? Sim. Se fosse uma Lauren não cobrindo ali a Renat, eu perdoaria. Mas, pô, o André Salve já tem tempo. Então, tem coisas que... Não é que eu não perdoo. Lógico que eu perdoo, gente. Não vou ficar com mágoa pra sempre, né? Fiquei com mágoa durante um mês. Acabou já. Agora eu amo o André Alves, eu amo a Marta, amo todo mundo. Amo. Mas na época eu bati muito forte, porque eu acho que a gente tem que bater nas jogadoras não de forma cruel e xingando ou tal. Inventei alguns apelidos que eu me arrependo? Talvez não. Né? Mas, assim, como a gente faz o masculino, né? A gente briga, a gente chateia, a gente fala que não vale, tem que tirar e tal. Então eu acho que a gente não pode passar a mão na cabeça das jogadoras o tempo todo. Elas são jogadoras profissionais, elas trabalham, ganham, né? Então a gente pode fazer críticas a elas com relação ao jogo. Quando eu faço críticas aqui às jogadoras, eu não fiz o caráter delas. Para mim, todas elas são maravilhosas. Não tô falando o caráter, tô falando que elas erraram em pontos que não deveriam ter errado. Então, faço críticas e acho que todo mundo tem que fazer. Eu acho que, voltando, né? Eu acho que as novas precisam ter mais chances. Eu acho que a Pia, e isso que me incomoda muito na Pia, a Pia errou em coisas que ela não tinha errado antes. Ela foi muito coerente em tudo na preparação. Chegando na convocação, ela leva a Mônica e Bárbara, que ela não tinha convocado em momento algum. Já mostra que tem alguma coisa ali que não tá batendo. Não é ela, sabe? Isso aí eu tenho pensado muito sobre isso. Sim. Porque me incomoda muito ela não ter levado a Mônica e a Bárbara em momento nenhum depois das Olimpíadas, para chegar na hora serem a solução. Então, não parece ser a Pia ali, sabe? Aí você chega na Copa e tal, ela me bota a Mônica e não a Bruninha, sendo que a Bruninha seria aquela pessoa que ultrapassa ali para tentar empatar o jogo. A Mônica não vai fazer isso, a Mônica é zagueira, e aí ela coloca ali aquela mudança, aí morre contra a Jamaica com uma substituição. Ela viu a Luana errar tudo em campo e ela deixou a Luana, até por a Luana falar, professora, eu tô mal, me tira aí, pô. Posso sair? A Luana falou, não dá pra Acabou mim, pra mim, eu errei tudo. Aí a Pia falou, é verdade, eu acho que a Luana não tá bem, né? Aí morre com uma substituição, sendo que a Gabi Nunes tá ali doida pra entrar, a Gabi Nunes tava assim, ó, cara, se colocar aí eu corro. Sim. Então, pareceu muito que a Pia estava completamente alienada da Copa, sendo coisas que ela não é. Sim. Sou crítica da Pia, mas não parecia ser ela ali, sabe? Mas você acha que então para as Olimpíadas é meio que eliminar a galera mais experiente, deixar a garotada chegar, a mulherada mais nova e vambora para tentar uma medalha? Eu acho que a nossa geração que tá vindo é uma geração muito boa, de verdade. Eu acho que é uma geração que tá vindo aí sub-14, não a sub-17 ainda, nem sub-20, mas a sub-14 eu acho muito boa. Muito a sub-20 tem umas coisas que precisa melhorar e avançar. Eu acho que a gente não tem meio campista ainda muito boa e tal, mas a sub-14, sub-12 para mim tá excelente. Então, eu não tenho muita expectativa do Brasil ganhando Olimpíadas futuras e tal. Eu acho que a gente precisa começar a trilhar um caminho. Para daqui a uns 10 anos, Tati, você diria? Acho que sim, acho que a gente consegue sim. A gente tem material humano muito bom. Muito bom.
A gente precisa só trilhar o caminho. Trilhar o caminho agora é começar a limpar a seleção, né? A gente não precisa ficar com uma Tamires, assim, eu amo a Tamires joga no meu time. A Tamires tem 37 anos e é a lateral titular do time. Titular, lateral. A lateral da gente tem que ser uma lateral mais jovem, a gente precisa preparar a lateral. Só que não tem lateral no Brasil hoje. Sim, sim. Então é uma coisa que a gente precisa trabalhar na base. Isso aí é o que acontece. O técnico do Sub-17 fala, galera, esquece atacante. Acabou atacante no Brasil. A gente só quer lateral. Ó, acabou goleira baixa, agora a goleira com 1,80 m, pelo amor de Deus. Começar a cobrar essas coisinhas, sabe? Pra Sim. gente começar a corrigir, porque a gente tá com déficit em funções que não deveríamos ter déficit. Acho que o nosso problema é esse. Nalu, tá aí pra você a seleção brasileira, prepara para as Olimpíadas de 2024, vai lá. Ó, eu concordo com boa parte do que a Tati falou. Eu acho que, assim, o primeiro ponto é rapar a galera antiga. Assim, Marta é a rainha, a maior de todos os tempos, representa muita coisa, mas ela tá fazendo que papel ali, sabe? Ela tá tirando o lugar de uma menina jovem que pode resolver em algum Sim. momento. Debinha, pra mim também, mais falha do que faz. E eu gosto da Debinha, eu acho que ela tem muitos pontos positivos, mas Bia Zanerato pra mim sempre foi uma incógnita na seleção, porque joga no Palmeiras, chega na seleção, desaparece, não faz nada. André Salves teve falhas, eu sempre defendi muito, sempre passei muito pano pro André Salves, mas acho que, assim, cometeu falhas que não deveria cometer pela experiência que tem. Então, acho que o primeiro caminho é muito esse, entender que, assim, por mais que seja muito triste, a gente está num novo momento e reconhecer a importância de quem veio, eu acho que isso é sempre um ponto a se levantar, não de forma alguma desmerecer essa galera, mas entender que é um novo momento e que a gente precisa ter essa renovação. Se a gente tem a Bruninha no banco, por que a gente vai colocar a Mônica na lateral? Não tem o menor sentido. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto para mim é entender como que vai estar o comando técnico, que aí eu vejo 3 cenários. O primeiro, que para mim é o mais improvável, que é a Pia seguir no comando da seleção até o final do contrato dela, que é no fim das Olimpíadas. Acho muito difícil, mas ainda assim é uma possibilidade, ainda não foi nada cravado. A gente tem um segundo ponto, que é o que vem sendo muito cotado, mas eu particularmente não acredito nele agora, que é Arthur Elias na seleção. Acho que Arthur Elias bate muito de frente e tem muito a cabeça dele para trabalhar na seleção, pensando em CBF ali em cima, cobrando para que as coisas sejam feitas da forma como eles querem e não como é melhor para a equipe. For também. Aí a gente tem uma conversa, entendeu? Se a Gabi Zanotti pega aquela camisa 10, a gente começa a repensar. Mas eu acho que o Arthur Elias sozinho sendo jogado ali, não vejo muito sentido. Acho que é igual eu falei da Sarina, é queimar um treinador muito bom. E aí a gente tem um terceiro cenário, que é eles tentarem tapar o buraco por agora e depois começar a pensar, que eu acho que é o mais provável de se acontecer. O Jonas também. Exatamente. Para mim, o que faz mais sentido agora é o Jonas Urias assumir, que é o treinador da seleção de base. Foi vice, né, Tati, da Copa do Mundo Sub-20, se não me engano. Não, ele ficou em terceiro. Terceiro ou quarto lugar, mas se não me engano. chegou na semi, enfim, fez uma baita campanha. Para mim, o que faz mais sentido é o Jonas assumir agora, nesse período olímpico, que a gente tem aí menos de um ano. E aí, depois disso, a gente começar a pensar de fato o que a gente vai fazer e quem que vai assumir, quem que vai trabalhar essa situação. Eu acho que trazendo o Jonas se complementa com essa nossa questão de seleção de base e novas jogadoras ali para fazer um trabalho, até porque é uma área que ele já está atuando há um bom tempo. Então, mas não acho que significa que a gente tenha chance de alguma coisa grande. Eu acho que isso é mais para a gente começar a se reentender, entender onde a gente está, o que a gente tem, o que a gente pode fazer. E aí, dali para frente, começar a pensar de novo em vamos crescer e vamos conquistar título. Até porque, de novo, a gente tem o quê? 8, 9 meses dos Jogos Olímpicos? Eu acho que sim, é mais ou menos isso. Sim. Falta pouquíssimo. Então não faz sentido você querer fazer um novo planejamento e um novo trabalho. Óbvio, seria muito legal se acontecesse. Pensa, o Jonas Urias assume, em 6 meses é um novo time, a gente é gigantesco, amassa todo mundo e é ouro nas Olimpíadas. Isso é muito legal. Mas acho pouco provável. Sim. Então, eu acho que pensando em Olimpíadas, o cenário é mais de redução de danos e reaprender a nossa situação, o nosso momento. E a partir dali, ter um trabalho de fato focado na próxima Copa do Mundo, que tem boatos no Brasil, tá tentando aí, que seria muito legal também.
Acho que a gente falou então sobre, pelo menos aí, construir. O que eu acho legal sempre que tem Copa e sempre que tem alguma coisa eu moro num condomínio que tem uma quadra, descer e ver as meninas jogando bola. Então eu acho isso sempre muito revigorante. Eu fico muito feliz, assim, né? Quando a gente vê que as meninas estão ali jogando bola, curtindo futebol. Espero que esse legado permaneça. A gente tem aí uma expectativa, eu acho que de forma geral, uma expectativa boa. Sempre que o Brasil entra em campo, o coração da gente aquece, não tem como, né? Então, queria pedir para vocês deixarem as redes sociais, porque pode ser que a galera queira debater algumas opiniões. E então, queria pedir para Nalu e Tati deixarem redes sociais para a gente poder falar com vocês por lá. Nalu, suas redes. Eu tô no Instagram, principalmente, às vezes no TikTok com um pouquinho de preguiça, Twitter eu costumo fugir um pouquinho, mas Nalu Dias, M, em todas as redes sociais. Tati. Eu tô sem redes sociais porque me denunciaram aí. Sério. Tati. Tava 12 anos com a conta boa, muito boa e tal. E aí, antes da Copa, me denunciaram porque eu postei umas. Foi terrível, triste. Aí criei uma conta depois da Copa, quando começou a Copa, e derrubaram no domingo de novo. Não vi, não participei comentando a Copa. E aí eu espero que vocês sigam lá no Rainhas da Copa, que é uma outra página que a gente criou, né, pra gente falar sobre futebol feminino. A gente comentou a Copa. A gente não sabe o que vai fazer com ela agora que acabou a Copa, né? A gente tá com preguiça de fazer alguma coisa aí. Não, mas tem o legado, Tati. Vamos lá no Rainhas da Copa, vamos debater por lá e tem muita coisa pra gente falar, tá doida? Assim, a gente é muito, tipo, vou colocar na ferida, vamos falar, não sei o quê, daqui a pouco, quando vai ver, derruba a nossa conta. Eu queria agradecer vocês. Acho que a gente trouxe uma visão muito bacana do que aconteceu e do que pode acontecer. Os cenários que são precisos discutir. Então, deixar um beijo carinhoso. Dizer que eu espero encontrar vocês aí nos campeonatos Brasil afora. E boa sorte, né, pro Corinthians. Mas não muita. E um beijo para vocês e para todo mundo que ouviu a gente. Peço para vocês se despedirem e até breve, meninas. Porque é isso, agradecer sempre espaço para falar de esporte feminino, de futebol feminino, é sempre muito positivo. Então, obrigadão pelo convite, obrigada a todo mundo que acompanhou. E é isso, não desistam do futebol feminino, entendam que ele não é só a Copa que acontece de 4 em 4 anos. Tem muita competição rolando, tem muita gente boa, tem muita galera em todas as redes sociais falando sobre a pauta. Então, acompanhem e vamos crescer a modalidade. É isso. Quero agradecer, foi um prazer falar de Copa, falar de futebol feminino. E pra galera que não assiste ainda, eu recomendo assistir, é muito engraçado, tem muita coisa boa. A gente se diverte comentando, a bolha do futebol feminino é muito, muito legal, muito revigorante. A gente cria uns memes muito, muito legais. E vai ter erros, vai ter furadas de goleira, vai ter falhas de jogadoras, que é normal, é do futebol, né? Acontece. Sim. Às vezes essas coisas viralizam mais e parece que não tem coisas brilhantes acontecendo, mas tem bastante coisa brilhante, tem defesas grandiosas, tem jogadas assim, né, interessantes, tem jogos muito bons, muito competitivos, e a gente não precisa ficar nessa comparação de masculino e feminino, né? São dois esportes diferentes, dois esportes que todo mundo pode curtir, gostar, acompanhar. O feminino ainda é melhor no ponto de que você pode levar filho, sobrinha, parente, sim, porque os valores ainda são bem abaixo, né? Você pode levar a família inteira para ver o jogo, pode levar à tarde. Então, a gente tem um compromisso um pouco legal com a família, que eu acho bacana demais. Então, quero que todo mundo, que quem acompanha, continue acompanhando, independente da Copa, da nossa trajetória. O Brasil não foi tão legal quanto a gente esperava, mas a Copa foi legal, foi bacana, e deixa um legado aí de que a gente pode sim esperar uma evolução muito rápida do feminino. As goleiras foram brilhantes, que a gente reclamava muito no passado. Em 4 anos, a evolução das goleiras para mim foi a coisa mais espetacular que eu estou vendo. Foi muito rápida. No masculino demorou 50 anos, 60 anos, né? No feminino está demorando 4, 5 anos. E isso é um trabalho... É os atalhos que a gente pegou no masculino, né? A gente viu o que tinha que fazer no masculino, em vez de criar aquele caminho inteiro, a gente pegou um atalho e está corrigindo algumas arestas. É bem bacana isso. Então eu convido vocês a verem os jogos e a compartilharem que vocês gostaram dos jogos. E a Tati, ela convida ela assina embaixo, que ela assistiu o Bahia e Avaí, ela fez questão de falar isso ali antes de gravar. Assisti Bahia e Real Ariquemes. Bahia e Real Ariquemes. Assisti Corinthians e São Paulo no Sub-17. A gente assiste tudo. É difícil, é difícil. É difícil de procurar canal para ver. O nosso problema é esse.
Porque se eu tivesse onde assistir, a gente assistia até mais. Tem que ver na rádio às vezes. Teve jogo do Corinthians esse ano, sem brincadeira, que a gente teve que assistir pelo Instagram, stories do Instagram de uma pessoa que tava no jogo. Pra você ver como a gente tava querendo ver o jogo. É isso, mas vamos melhorar. Acho que o nosso caminho tá trilhado. Vamos que vamos. Amém. Um beijo pra vocês. E se Deus quiser, ano que vem com Olimpíadas rolando, a gente se fala novamente, tá bom? Beijo, Beleza. beijo, boa semana. Obrigada pra todo mundo que acompanhou o Urbicast. Até o próximo também, galera. Até já.